Tá, obrigado. Obrigado. Tá, vai com Deus, bem. Cris, depois você vem me ajudar essas emendas. O plano decenal. 3 emendas. Senhores, entrega para ela. Entrega para a doutora. Não, é só para ela. Tá. Registra a presença da coordenadora do PROCON, Rita de Cássia Raimundo. Senhor secretário, ordem do dia. Vamos lá. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 88 de 2015. Projeto de lei que aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do Executivo e o parecer, aprovação com emendas. Vamos colocar em discussão a primeira emenda modificativa ao artigo 2º, inciso 9º, onde se lê: promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, leia-se: promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, às diversidades cultural, étnica, racial e religiosa, e à sustentabilidade socioambiental. Em discussão, a emenda modificativa. Com a palavra, o pastor Valdir Sementinho. Senhora presidente, secretário, vereadores, público presente, nós estivemos batalhando nessa emenda. Primeiramente, senhora presidente, eu gostaria de cumprimentar a nossa secretária de Educação pelo o programa que foi apresentado, e não só ela, mas todos que envolveram na construção, que foi muito bem elaborado, né? A gente tem que ressaltar isso, porque foi muito bem elaborado, estudado, mas a única coisa que a gente quis colaborar um pouco foi especificando algumas coisas, e por isso nós fizemos essa proposta dessa emenda. Você vê que não tirou nada do trabalho, mas, mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a nossa secretária de Educação, que realmente, junto com a equipe, que foi um trabalho que foi elaborado, que tínhamos uma preocupação da qual nós não encontramos aqui, como foi encontrado em algumas outras cidades. Nós fizemos apenas um alerta, né, para que a gente pudesse estar realmente estudando, mas nós verificamos, né, tivemos juntamente o apoio do vereador Rogério Carrilho, trazendo até um pronunciamento do Papa, pedindo uma alerta em relação a isso, e nós ficamos felizes, né, por não ter encontrado tudo aquilo que a gente tinha preocupação. Nós fizemos uma alerta, mas apenas mudamos, acrescentamos, não mudamos, né? Acrescentamos essas palavras para que a gente ficasse mais tranquilo. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação, a emenda. Emenda aprovada por 14 votos. Segunda emenda modificativa ao artigo 2º, inciso 9º, onde se lê: promoção dos princípios... é a mesma. Emenda modificativa ao artigo 4º. Aqui? Inciso 2, substituir Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores por Câmara Municipal. Então, uma emenda modificativa ao artigo 4º. Em discussão? Em votação?
Emenda aprovada por 14 votos. A terceira emenda é a emenda modificativa ao artigo 7º, que diz: o município poderá atuar em regime de colaboração com a União, os Estados e Distrito Federal, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste plano. Em discussão. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 14 votos. Coloco em discussão, plenário, o projeto de lei que aprova o Plano Decenal Municipal de Educação de Poços de Caldas e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, esse é um momento muito importante nesta casa, porque temos a oportunidade aqui de, depois de alguns dias, não muitos, né, dada a urgência da votação, de refletir aí sobre os rumos da educação em Poços de Caldas e, sobretudo, os objetivos a serem atingidos, as metas e as ações a serem desenvolvidas para que essas metas e esses objetivos sejam cumpridos. O esforço para fazer esse plano foi muito grande. Imagina que nós tivemos uma conferência, pastor, em junho de 2013, depois uma conferência microrregional com 16 municípios, tivemos uma segunda conferência ainda em 2013, em agosto, nós tivemos em setembro um encontro macro-regional com 84 municípios, com o decidido apoio da Superintendência de Ensino, onde foram eleitos 60 delegados para a Conferência Estadual. Nós tivemos 8 reuniões do Fórum Municipal de Educação em 2013 e mais 10 reuniões do Fórum Municipal de Educação no ano de 2014. No ano de 2015, entre assembleias, reuniões de fórum e entregas de documentos, foram 13 procedimentos até que esse plano pudesse chegar a essa casa para a nossa avaliação e para a nossa votação nesse momento. Eu não poderia deixar, senhora presidente, nesse momento, de fazer uma homenagem, né, ao espírito de diálogo do pastor Valdir Sementilli, né, e o seu espírito público, que, sem abrir mão das suas convicções, não se furtou aquilo que é fundamental nessa casa, que é conversar e negociar, e também ao vereador Tiago Cavelanha, pela sua habilidade, pela sua competência, no sentido de fazer com que o nosso plano pudesse ser votado sem grandes dificuldades nesse momento. Então, fica aqui registrado o meu reconhecimento a esses dois colegas vereadores pela competência, pelo equilíbrio e pela capacidade de diálogo. Continue em discussão. Em votação. Projeto de lei aprovado por 14 votos à sanção. Processado inscrito em discussão única. Processado número 76 de 2015, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de setembro a dezembro de 2014, a autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão, a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de setembro a dezembro de 2014. Em discussão, em votação.
Processado aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processado inscritos em segunda discussão. Processado número 22, projeto de lei que dispõe sobre o direito da gestante ao acompanhamento e presença de doulas durante o parto, nas maternidades e congêneres situadas no município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Parecer, aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Em discussão, projeto de lei que dispõe sobre o direito da gestante ao acompanhamento e presença de doulas durante o parto, nas maternidades e congêneres situadas no município de Poços de Caldas e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Apenas, senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, para registrar o interesse e o carinho desta casa, de todos os vereadores e vereadoras, sem exceção, que se debruçaram sobre esse processado, fizeram sugestões, discutiram, mas, sobretudo, acolheram esse projeto com muito afeto, com muito carinho, compreendendo a sua importância no desenvolver de uma nova política para a humanização do parto. Fica aqui registrado o meu agradecimento ao carinho com que esse projeto foi recebido e o meu testemunho às pessoas que vêm lutando pela humanização do parto. Esta casa, unanimemente, acolheu esse projeto com muito carinho. Gostaria de agradecer às mães, né, com as crianças aqui presentes. Viu? Continue em discussão. Em votação. Projeto aprovado por 14 votos. A sanção. Processado número 27 de 2015, projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 da lei orgânica do município de Poços de Caldas. Altera o valor do requisito para a expedição da requisição de pequeno valor de 30 para 15 salários mínimos. Autoria do Executivo. Parecer conflitantes. Coloco em discussão do plenário o projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 da lei orgânica do município de Poços de Caldas, altera o valor do requisito para a expedição da requisição de pequeno valor, 15 salários mínimos. Em discussão, vereador Pastor Valdir Sementira e depois vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, secretário, vereadores, público, eu ainda fiquei com algumas dúvidas e gostaria, como está em discussão, eu gostaria que tivesse algum esclarecimento para que a gente possa estar analisando. Eu não lembro de ter visto, desculpe, né, porque às vezes pode passar despercebido, qual foi a base de cálculo para chegar que a redução razoável para o município fosse 15 salários mínimos. Eu não lembro, na verdade, de ter visto isso, agora eu não vou recordar, então, só para a gente lembrar na discussão. E a outra, o outro questionamento que eu gostaria de estar tentando esclarecer, se os processos que estão em andamento, que já existem muitos processos que estão em andamento, se eles, com a aprovação desse processado, se realmente eles estejam prejudicados já, porque já é um processo em andamento. Se, vamos supor, aprovou imediatamente, os processos já dão andamento, ou se serão colocados aos novos processos que seriam entrada a partir deste momento. É uma das dúvidas, porque, fazendo um pequeno levantamento, em 2006, por exemplo, o salário mínimo era R$350. Hoje é 788.
Em 2006, o RPV, o máximo daria em 10 mil, quebradinho, vamos arredondar em 10 mil reais. Hoje, os 30 RPV daria o máximo de 23 mil reais. Então, com a redução do salário mínimo, né, para 15, a gente vê que o máximo cairia para 11, vamos pôr 12, arredondando para 12 mil reais. Então, são essas dúvidas a princípio, né, que na época o orçamento em 2006 era em torno de 386 milhões quebrados, né? Hoje o nosso orçamento é previsto em 573 milhões. Então, são esses meus questionamentos a princípio, que eu fiquei em dúvida, não lembro se está isso no processado. Obrigado. Eu vou responder a uma questão, pastor, aqui consultando a nossa assessoria, que é os processos, somente os processos novos, porque já existe decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido que dos processos em andamento, esta lei... Oi? Então, não seria, os processos em andamento não estariam inclusos nesta lei, segundo a nossa assessoria, certo? Agora, a base de cálculo, eu não tenho como responder, porque veio do Executivo, mas vamos passar a palavra para o... Aí, dependendo, nós tiramos... Se o senhor não ficar satisfeito, nós podemos até suspender por 5 minutinhos para a gente discutir isso, se for o caso. Eu vou passar aqui para o vereador Rogério Carreiro, ver se ele pode nos ajudar em relação a isso. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, senhoras e senhores presentes. Eu vou deixar que o debate possa fazer a resposta ao nobre vereador Valdir Sementini. Eu, primeiramente, gostaria de começar a minha reflexão, a minha contribuição nessa discussão. Primeiramente, que na semana passada nós recebemos aqui um ofício da OAB e dizendo, né, que o nosso processado era inconstitucional em relação à proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, esse mesmo ofício chama de proporcionalidade, dá um exemplo que a hora que a gente lê eu fico... Quando fala que se o município colocasse qualquer valor acima de R$10, isso fugiria da proporcionalidade. Aí eu estou aqui com os documentos que a gente tinha em mãos na primeira votação e gostaria de relembrar aqui que o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul coloca a RPV baseada em cima de 7 salários mínimos. Distrito Federal, pastor Valdir, em cima de 10 salários mínimos. Pouso Alegre, o maior benefício do regime geral da Previdência, quer dizer, em torno de R$3.400, R$4.000. Juiz de Fora, 15 salários mínimos, em torno de 11.820, semelhante ao que a proposta nossa municipal. Belo Horizonte, 5 salários mínimos. E a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, como foi falado, em torno de 20 salários mínimos. Aí chamar que 11.820 foge da proporcionalidade, da razoabilidade, e usando uma referência tão baixa de R$10, é realmente não querer discutir o assunto. Mas o que mais me atenta nisso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é que eu vou reafirmar novamente aqui a minha maior confiança nas nossas assessorias, técnica legislativa e na nossa assessoria jurídica, que nos seus pareceres em nenhum momento, nos coloca nenhuma referência à questão da proporcionalidade e da razoabilidade, porque é razoável, é proporcional. Então, eu fico aqui um pouco preocupado quando a gente começa, no parecer, tem um processado legítimo, um parecer que não passou pelo crivo aqui, pelo menos, né,
não usou as nossas assessorias, baseado, não sei de onde veio o parecer, legítimo, tem a sua função dentro do processado. Mas eu gostaria de voltar realmente a reafirmar isso. Nós temos vereadores aqui de 6 mandatos, 5 mandatos, 4 mandatos, 2 mandatos, e nós sempre aqui discutimos e falávamos que a nossa grande pedra fundamental da segurança, que nos dava condição de que a gente pudesse caminhar nos processados, cuidando de todos nós aqui, ao emitir os seus pareceres, sendo extremamente criteriosos quanto à questão da constitucionalidade do processado, se não feria nada, e quantas vezes aqui nós tivemos que debruçar, reencaminhar processados para que pudesse voltar, para que pudesse se adequar naquilo que as nossas assessorias sempre nos colocavam. Então aí começa a vir outros pareceres que são legítimos, que aqui é o lugar mesmo da discussão, mas eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para que refletissem, que jamais, isso aqui é uma votação que não passa em nenhum momento, por nenhum vício de uma situação inconstitucional, nenhum. Gostaria que Vossas Excelências atentassem para isso, porque eu reafirmo novamente a minha plena confiança, segurança nos pareceres que nos foram colocados aqui pelas nossas assessorias. E Vossas Excelências são os maiores testemunhas de tudo isso. Então, eu fico aqui um pouco preocupado quando tenta algum parecer legítimo dizer que nós podemos estar votando alguma coisa inconstitucional, porque fere a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao mesmo tempo, me dá um exemplo de que de R$10 fugiu da razão, pelo menos o exemplo. Então, essa é a minha pequena contribuição agora para a gente iniciar os debates. Pastor Valdir, o senhor se sente satisfeito? O vereador Paulo Tadeu pode auxiliar em alguma coisa no sentido do segundo questionamento? Primeiro questionamento, vereador Paulo Tadeu, com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente, apenas para dizer aqui ao pastor Valdir que, como nós podemos observar, a questão a que se refere esse artigo da lei orgânica do município que nós estamos discutindo, ele está dentro da lei orgânica na seção do orçamento. Ele não está na seção que descreve a situação dos servidores, ele não está na seção dos direitos, ele está na seção do orçamento. Então, exatamente porque se trata de um artigo que tem uma relação direta com a capacidade orçamentária do município. A referência que o senhor fez para 2006 é uma referência correta, mas nós precisamos entender que quando se definiu os 30 salários mínimos para os entes federativos, o salário mínimo era muito inferior a isso. O salário mínimo, se nós trabalhássemos na sua variação cambial, que é uma coisa mais fácil da gente entender, tendo em vista as diferentes metodologias de cálculo inflacionário, nós estaríamos trabalhando com um salário mínimo da ordem de R$240, porque o salário mínimo, então, equivalia a $80. Então, nós estaríamos trabalhando com R$240. Então, você imagina que 30 salários mínimos sobre R$240, nós estaríamos trabalhando hoje com um valor de R$7.200, um pouco mais, talvez um pouco, considerando a inflação também do câmbio, mais alguns centavos. Então, nós estaríamos trabalhando aí com R$7.600, R$7.800, que seriam os 30 salários mínimos hoje. Então, quando se votou 30 salários mínimos, se tinha claro que era proporcional à capacidade do município pagar, que era razoável para o município pagar. Agora veja o senhor, de lá para cá, quantas novas demandas e exigências tem o município. Quantas novas demandas tem o município. Então, objetivamente,
o cálculo de razoabilidade ou de proporcionalidade, ele não é aritmético, ele não é matemático. O conceito de razoabilidade é um conceito que cada um de nós tem a sua compreensão, mas nós podemos imaginar que não é razoável imaginar que São Paulo possa ter um RPV de 20 salários mínimos e nós considerarmos que Poços de Caldas 15 seja pouco. Eu me lembro de uma primeira conversa que nós tivemos na Comissão de Justiça, quando essa questão foi explicada, eu não me lembro exatamente qual vereador que falou, ele se espantou com o tamanho do RPV, na primeira reunião da Comissão de Justiça, eu não lembro quem foi. Exatamente porque a percepção que a gente tem é que, de fato, hoje, para os valores de hoje, com a política de valorização do salário mínimo, mas, sobretudo, com as novas demandas e exigências de serviços que o município tem a prestar, sem dúvida nenhuma, este RPV de 30 salários mínimos tem um potencial desorganizador efetivo sobre as contas públicas. Porque há uma outra questão que precisa ser considerada, que quando essa questão do RPV foi tratado lá atrás, as demandas trabalhistas, até a segunda instância, elas levavam até 3 anos, pastor Valdir. Hoje, com a automação, com a digitalização, hoje é possível entrar com 200, 300 ações trabalhistas em grupo ou não, no mês de fevereiro e receber no ano. Então, olha o potencial desestruturante, desorganizador que tem isso sobre o orçamento. É impossível administrar um município nessas condições. Então, o conceito de proporcionalidade, nesse aspecto, eu só posso dizer e posso convidá-los a fazer as comparações. Belo Horizonte, 5 salários mínimos, Distrito Federal, 10 salários mínimos, o Estado de São Paulo, 30 salários mínimos. O Estado de São Paulo, que é 37% do PIB do país, é 32 salários mínimos, porque lá é por unidade fiscal, mas o cálculo aproximado é 30 salários mínimos. Então, nós estamos hoje numa situação de não razoabilidade e de não proporcionalidade e de desorganização das contas públicas. Então, acho que isso pode responder aí a sua angústia e a sua dúvida. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Vereadora Regina, vereador Moisés, demais vereadores, todos presentes, eu só vou reafirmar aquilo que eu havia manifestado na última votação em relação à questão do RPV, onde nós fizemos aí uma histórica mostrando, né, o artigo 100, ele estabeleceu aí as precatórias. As precatórias, elas seguem algumas premissas. Dentro dessas premissas, elas seguem a questão da cronologia e a questão da disponibilidade orçamentária. Então, ou seja, alguém que entrou com alguma execução contra a fazenda, seja municipal, seja estadual, ou seja federal, passando desses valores que estabelecidos pela RPV, automaticamente ele vai para a precatória. Então, é uma situação. Então, as precatórias, elas levam em consideração isso. A ordem cronológica, como eu falei aqui, e a disponibilidade orçamentária do município. Então, isso significa que alguém que entrou na justiça de forma legítima, buscando a reparação de uma ação, de algo que se sentiu que não está sendo cumprido no seu ambiente de trabalho, ele ganhou essa ação de R$12.000, eu volto a reafirmar o que eu falei aqui na última votação. Nós temos ações que acho e considero que são algo assim assustador, mas ações de R$1.800.000,
R$1.200.000. Então, a partir do momento que há uma redução da RPV de 30 para 15, isso significa que nós estaremos colocando essas pessoas, que de forma legítima foi a Justiça, exigir seu direito. Destacando, nós temos aqui uma SEI que está fazendo toda uma apuração, onde foi se manifestada a preocupação em relação ao aumento significativo das ações trabalhistas a partir de 2002, 2003, até 2014. Então, houve um aumento muito significativo dessas ações trabalhistas. E a SEI está buscando fazer uma avaliação, um estudo do que aconteceu. Mas aí, voltando àquele assunto, essa pessoa que ganhou a sua precatória lá, está aguardando receber, e quem ganhou agora os seus R$12.000 de forma legítima na Justiça, ele vai entrar na fila. Porque a fila não estabelece por necessidade. A fila não estabelece quem tem direito e quem não tem. Ela estabelece que todos têm direitos, respeitando a ordem cronológica e a disponibilidade financeira. Então, é uma preocupação que nós temos. Manifestamos aqui e volto a reafirmar a posição de cada um dos senhores aqui. Nós temos um grande respeito, porque cada um de nós aqui fomos eleitos para defender o interesse da população. Mas entendo de forma muito clara que é um agravante essa questão. Ao mesmo tempo, quando falo isso, nós temos aí, quando foi estabelecido, através desse dispositivo constitucional, onde se estabeleceu que os municípios poderiam até o limite de 30 salários mínimos, isso em 2009, e os estados até 40 salários mínimos. E quando eu falei da razoabilidade e da proporcionabilidade, esta que foi a nossa preocupação, que haveria, como foi indagado pelo pastor Valdir, acho que de forma muito prudencial, de uma forma muito importante, ou seja, esse estudo deveria, porque aí entra dentro da questão da Constituição de Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça, para avaliar essa questão, ou até da Comissão de Finanças, para avaliar esta questão. Não era necessário isso no projeto? É uma pergunta. Uma pergunta. Respeitando, reafirmando, respeitando a posição de cada um de uma forma muito equilibrada, muito tranquila. Então, dentro do meu ponto de vista, e aí, nós tivemos uma reunião essa semana passada com representantes do sindicato, com a assessoria jurídica do sindicato, e uma questão que eu até então, tenho uma posição já formada em relação a isso, mas foi levantada uma outra questão, onde se colocou aqui para nós tivemos aí esse dispositivo, através da emenda constitucional número 62, onde estabeleceu no parágrafo 12º, lá 12, se estabeleceu que os municípios teriam aí um prazo para se adequar. Mas o município de Poços já tinha se adequado a isso antes. Então, aí levantou uma dúvida em relação a isso, mas é só para pontuar aqui para os vereadores. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é legítimo o Executivo ter encaminhado o projeto, na minha avaliação, porque quando nós posicionamos aqui, em relação à inconstitucionalidade, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha avaliação, que está no parecer, é em relação à razoabilidade e à proporcionalidade. Podemos discutir muito isso aí. É uma discussão muito ampla. Mas entendo e vou naquela preocupação manifestada pelo vereador pastor Valdir. Então, eu só vou reafirmar novamente, e quando a OAB manda aqui, eu fiz questão de fazer uma leitura do parecer da OAB, e existe uma parte aqui onde ele fala assim, ó, proporcionabilidade ou razoabilidade. E aí, eu vou só pensar aqui rapidamente, ele fala diretamente da ideia de justiça, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo,
e valores afins. Então, ou seja, a OAB manifestou também, nós sabemos aí uma entidade séria, uma entidade respeitada em nosso país todo, e ela manifestou a sua preocupação. Não está aqui em xeque o parecer das nossas assessorias jurídicas, não é isso, não. Nós não podemos colocar que o assessor está errado. Direito é uma interpretação, é uma avaliação. E na minha avaliação, com todo o respeito aí, a Vênia, ao Executivo, as pessoas que entendem que a redução é importante, mas eu entendo que esse funcionalismo, que esse servidor que entrou na Justiça, ele entrou porque entendeu que o seu direito estava sendo lesado. E agora ele vai entrar na fila para esperar alguém que teve ações estratosféricas receber, para que depois ele receba os seus R$3.000. Então é algo preocupante e volto a reafirmar. Você tem que buscar ações para equacionar esse número expressivo de ações trabalhistas. Como eu falei aqui, se erra esse ano, o ano que vem, continuam as mesmas ações sendo ingressadas na Justiça do Trabalho, porque não foi corrigido os erros. Então, creio eu, que será uma ação, uma ferramenta muito importante para fazer uma ampla discussão nessa questão. Mas reafirmo com todo respeito aí a cada um dos vereadores, o meu posicionamento é no sentido de entender que o que ganha pouco, nesse momento ele será penalizado com a aprovação do projeto. Então eu reafirmo meu voto contrário a esse projeto. Muito obrigado. Senhores, por favor. Senhora presidenta, Por favor. peço a palavra. Por favor. Peço a palavra, senhora presidenta. A palavra, vereador Paulo Tadeu. Queria Peço, inicialmente por favor, a não manifestação, por manifestar o meu respeito ao relator da Comissão de Administração. Mas queria dizer, a propósito ainda da questão da razoabilidade, que a emenda a que se refere o meu colega de partido, Flávio Faria, ela deixa claro que o mínimo que o município pode definir é a maior contribuição da Previdência. Ou seja, a própria lei considera que é razoável pagar no mínimo a maior contribuição da Previdência. Eu não queria, hoje, discutir mais constitucionalidade. Mas, socorrendo-me também do parecer da OAB, que menciona aqui um parecerista, Nélio Alves Rosa Filho, e diz o seguinte: assim, na esteira da doutrina mais autorizada e rechaçando algumas interpretações evidentemente radicais, exacerbadas ou dissonantes do sistema constitucional vigente, é preciso lembrar que, quando se pretender imputar a conduta administrativa, repito, quando se pretender imputar a conduta administrativa, a condição de ofensiva ao princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e indiscutivelmente ilegal. Parecer da OAB. Em nenhum momento o debate sobre razoabilidade ou proporcionalidade indicou uma ilegalidade indiscutível e efetiva do processado. Respeito à OAB, mas em defesa dessa casa, que a presidenta faria melhor do que eu, sem dúvida, eu não posso deixar de dizer que nós acatamos e respeitamos o seu parecer.
mas nós não obedecemos ordem. Está claro aqui que a OAB deixa para nós uma recomendação, devendo ser mantido incólume o parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Orgânica. Se nós mantivermos incólume, é por decisão das nossas consciências. Porque não cabe a nenhum outro poder e nenhuma outra instituição, por mais representativa que seja, definir como é que são os votos dados pelos vereadores dessa casa. Que cada um deles sabe o quanto custa trabalhar politicamente nos dias de hoje, no sentido da nossa relação com a sociedade nem sempre compreendida, e quanto é duro uma campanha para chegar aqui e representar aquilo que a gente acredita. Portanto, fica dispensado a recomendação, porque essa casa tem autonomia e competência para decidir, independente de pareceres. Quero dizer mais. A adversidade fez parte de toda a minha trajetória de vida, não a temo. Hoje, a questão da ordem cronológica está menos ligada à disponibilidade financeira, porque o município tem que compulsoriamente depositar 1,5% da sua receita corrente líquida para fazer frente aos precatórios. Ao fim dessa defesa minha, não vou temer colocar o dedo na ferida, pastor Valdir. Com relação ao prazo de 180 dias, mencionado por Vossa Excelência, o município de Poços de Caldas o fez em sua lei orgânica. Está explícito na lei orgânica. Eu tenho um entendimento diferente, que o município teria que fazer em 180 dias, porque se não fizesse em 180 dias, não poderia pagar o que quisesse, teria que pagar uma referência mínima, mas que a qualquer tempo ele poderia definir, e assim votou e votaram importantes ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eu pude mencionar isso na última reunião aqui, na sessão em que nós votamos, fizemos a primeira discussão. Eu entendo assim, mas ainda que não entendesse, o município de Poços de Caldas definiu a sua RPV na sua lei orgânica. Quer dizer que nós não podemos alterar a lei orgânica? É cláusula pétrea o RPV? É cláusula indiscutível? Nós podemos discutir sim e a qualquer tempo. Quando os vereadores, em primeira discussão e votação, definiram e votaram, e respeito os que votaram de maneira diferente, votaram pela redução do RPV de 30 para 15 salários mínimos, eles estavam pensando nos servidores também. Eu peço à plenária, por favor, que não se manifeste. O servidor é um cidadão Poços Caldense. O servidor e a servidora dependem de serviços públicos. Eles têm filhos que demandam por educação infantil. Eles demandam por saúde pública e atenção básica. Eles demandam por políticas culturais. Eles demandam por atenção social. Eles demandam por recuperação e manutenção das vias públicas. Eles demandam pela conservação dos parques e jardins. Eles demandam pelo atendimento hospitalar. Eles demandam pelas políticas de esporte. Eles demandam pela educação básica e pela escola integral. Muitos deles, de origem rural, precisam de políticas de incentivo à agricultura familiar. Eles demandam por subsídios, como nós votamos nessa casa, para redução dos custos do transporte coletivo.
Eles demandam por infraestrutura nos loteamentos irregulares. Eles demandam também por medicamentos no sistema público de saúde. Então, o servidor e a servidora não é uma classe à parte da sociedade. Ela se integra a todas as outras demandas da sociedade local. E o equilíbrio orçamentário é fundamental para isso. Como é fundamental para que o município continue buscando solucionar antigas pendências trabalhistas. Nós nem bem estamos discutindo essa questão dos precatórios aqui, pastor Valdir e vereador Paulo Eustáquio. Nós já temos uma demanda nova apontada para o judiciário, que é o piso salarial dos professores. Direito fundamental, necessário. Então, eu quero, em nome dos vereadores aqui, independente do juízo de valor que qualquer um possa fazer, que votar de 30 para 15 salários mínimos, o requisitório de pequeno valor, não significa afrontar o direito de ninguém. Significa defender o município como um todo e toda a sociedade poços-de-caldense. Porque, por mais valor, por mais reconhecimento que mereçam todos os nossos servidores e servidoras, e nós reconhecemos e o povo de Poços reconhece, por mais qualidade que eles tenham, nós não podemos pensar um município que fica afunilado e pensando exclusivamente na sua relação com o serviço público e na sua relação com o sindicato. E aí eu coloco o dedo na ferida. Definitivamente, o que nós estamos vivendo hoje não é o valor do requisitório de pequeno valor, não é o tamanho do RPV. O que nós estamos vivendo hoje é consequência de uma nefasta permanência do regime jurídico seletista inconstitucional que penaliza o município e penaliza a sociedade de Poços de Caldas. Esta é a questão central, porque no regime seletista cabe ao município provar que aquilo que o trabalhador está reclamando não está certo, não é correto. Diferentemente, no regime jurídico de estatutário, onde cabe ao reclamante o papel de provar o seu direito. Portanto, essa é a nossa segunda questão a ser enfrentada. Concluindo, claro, a minha mais absoluta convicção de que, ao votar essa redução, eu estou dando previsibilidade orçamentária, não para esse governo, para esse e para outros que virão. E previsibilidade orçamentária é fundamental, é responsabilidade pública nossa. E ao fazermos isso, nós estamos votando por Poços de Caldas, pela sociedade como um todo, porque é muito fácil fazer discursos em defesa de certas categorias importantes e necessárias, e não pensar o todo. Porque a porta que abre para lá, fecha para cá. Um dia, muitos dos que aqui estão certamente terão a responsabilidade de dirigir os destinos desse município. E haverão de perceber o quanto é difícil equilibrar as necessidades da sociedade como um todo, incluindo os servidores, com orçamentos cada vez mais restritos e apertados. Por isso fica aqui a minha defesa em torno dessa redução do RPV de 30 para 15 salários mínimos, e peço aos vereadores que tiveram essa compreensão na primeira discussão que possam manter os seus votos. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, me surgiu uma dúvida aqui, quando da primeira pergunta do vereador pastor Valdir Sementilho. Ele fez um questionamento, que a senhora se prontificou em responder, a respeito dos processos já em andamento. E pode ser que eu não tenha entendido bem,
Mas a senhora afirmou que os processos já em andamento não seriam afetados por essa redução. Apenas os novos processos que dariam entrada a partir da aprovação dessa lei. Foi isso que eu entendi? Isso. É isso, porque já existem resoluções do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, inclusive, em relação a essa questão. Porque nós, acredito que todos nós, vereadores, fomos procurados por vários servidores que já estão nessa demanda judicial há bastante tempo, inclusive muitos aqui presentes, que temiam, poxa, eu estou prestes a ter acesso a esse valor, mas caso o projeto seja aprovado, a minha quantia vai acabar sendo encaminhado para precatório e eu vou receber, eu que poderia estar recebendo daqui a alguns meses, vou receber, sabe Deus quando. Então, isso não se aplica. Então, essa redução, vou repetir, essa redução ela só seria válida para novas ações que entrassem a partir da sanção dessa lei. Exato. Jurisprudência já do Supremo Tribunal Federal em relação a isto. Então, podemos afirmar que todos esses servidores, muitos dos que estão aqui presentes, inclusive, podem ficar tranquilos que, mesmo com essa redução, os que já estão com a ação em andamento não serão afetados. Era isso que eu gostaria de saber. Acho que já deixei claro, Tiago. Tá, joia. Eu agradeço. A orientação que eu insisto em a nossa revisar assessoria aqui nos disponibilizou imediatamente após o questionamento do vereador. A senhora me perdoa a redundância, doutora, porque isso é fundamental na escolha do meu voto. De verdade, acho que não só o meu, mas de vários outros vereadores aqui. Eu tinha uma certa dúvida em como votar e agora mudou o meu ponto de vista, já que vou ter a consciência tranquila de que todos que estão em demanda com a prefeitura, que já estão em demanda, terão seu direito garantido. Os futuros respeitarão essa redução. Após tá, a joia? sanção da lei. Obrigado. Vereadora Maria José. Presidente, senhores vereadores, eu gostaria de manter o meu voto contrário, como foi da última votação, e só queria fazer uma nova colocação. Eu ouvi atentamente o vereador Paulo Tadeu, os questionamentos do pastor Valdir, colocação do vereador Tiago Cavelanha, e eu acho que, primeiro porque eu não sou funcionária pública e as pessoas que eu conheço aqui não são muitas até, conheço algumas, e não estou falando em nome do Sindicato dos Servidores, de forma alguma, porque eu acho que quem mais eu conheço foram os meus ex-alunos que aqui estão. Mas eu gostaria de fazer uma colocação do porquê da posição. Primeiro que não é questão de constitucionalidade ou não, porque já ficou. Pegou-se na questão do valor, porque de 30 para 15 salários mínimos, não é? Na questão dessa discussão toda jurídica, que também ouvi atentamente, que também li, que também acompanhei. Mas o que nós estamos discutindo aqui é realmente uma coisa que, no meu ponto de vista, é um pouco mais além. Primeiro, que um servidor ou qualquer funcionário que tenha direito, e no caso é o servidor público aqui, que estão requisitando esse nosso posicionamento, quando eles são colocados em determinados cargos e funções, eles vão por conta de uma ordenança de um cargo superior. Eles vão por conta de um secretário, por conta de um chefe de departamento, não sei como chama, tanto é para vocês verem que às vezes me perco até nos nomes aí. Não é? Quando eles incorrem em questões trabalhistas que não comprovam que eles estão ali de uma tal maneira que é de forma ilegal, ou questão do cargo, questão de horas extras, questão de tudo aquilo, e que eles, com o direito de trabalhador, sendo da iniciativa privada ou pública, requerem, não é? É óbvio que eles querem receber isso, porque qualquer trabalhador vai pedir isso. Qualquer trabalhador vai. Então, o que nós estamos aqui, e como são demandas no valor de até R$22 mil hoje, né, pelos 30 salários mínimos aí, nós temos um questionamento que já foi colocado nas sessões anteriores. Afinal de contas, quanto é esse montante? Quantas são essas causas?
aumentaram de 2014, de 2012, 2013, 2014. Por quê? Por quê? Mais servidores foram colocados em situações que demandaram, que lhe deram a facilidade de demandar esses questionamentos trabalhistas, essas posições. Então, a questão não é só o valor ou a questão orçamentária, como muito bem colocou o Paulo Tadeu, que eu sou uma, inclusive, que acho que nós temos de ter zelo pelo dinheiro público, com certeza, mas não o zelo extremado quando algum grupo, e seja servidor público ou seja outras pessoas, que acabam perdendo seus direitos exclusivamente porque tiveram de estar numa situação que agora eles demandam um questionamento trabalhista, e que ele vai num valor, né, em que ele agora pode até R$11.000. E me desculpa, vereador Tiago, também fiquei contente desse posicionamento seu em termos de falar, todos estão garantidos aqui. Estão. Todos estão garantidos, mas nós não viemos para garantir todos até agora, nós viemos para garantir uma situação de todos sempre. Não é? Eles vão ter, como toda lei, a gente sabe que a partir do momento... Com certeza. Uma parte, vereador Tiago Cabenay. Vereadora Maria José, eu concordo plenamente com a senhora, quando a senhora diz que nós não estamos aqui para votar o interesse de uma parte, mas sim o interesse de todos. O que me desperta a atenção é que os que entrarão com ações, eles já saberão das novas regras. Os que já estão no anseio do julgamento das suas ações, que já estão em trânsito, eles terão a garantia, segundo me afirmou a mesa aqui, de que jogarão sob as mesmas regras, vamos dizer assim. Agora, os futuros, que poderão entrar, aí eles já saberão e entrarão de acordo com o que nós aprovarmos ou não aqui. Mas o meu medo, minha preocupação, era com esses servidores que, quando entraram, era de um jeito, e agora nós estamos, de certa forma, reduzindo esse direito desses servidores. Que a mesa me garantiu publicamente aqui de que isso não vai acontecer. Os próximos que vão entrar, já entrarão com a consciência e a certeza de que não é 30 mais 15. Era só nesse sentido que eu quis dizer. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, vereador Tiago. Realmente, essa é a questão. Os próximos saberão, pois é exatamente essa é a base. Todos entraram e todos que têm essas demandas trabalhistas e todos que estão em termos para receber esse famoso RPV, é porque foram colocados numa situação em que eles demandam alguma condição que não estava legal, legal jurídica. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Com o maior prazer. Apenas para mencionar duas coisas. Primeiro, eu concordo com a senhora quando a senhora disse que nós estamos aqui para ver o direito de todos. É por isso que eu defendi a extensão do direito a toda a sociedade de Poços de Caldas, que depende do serviço do município, inclusive os servidores. Esse é o primeiro ponto, é ver o direito de todos. A segunda questão que diz respeito à perda de direitos. Não há perda de direitos, vereadora. Não há perda de direitos. Essas pessoas vão receber religiosamente aquilo que tem direito. A diferença é que o orçamento do município terá maior previsibilidade, visto que esses recursos serão destinados ao pagamento dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ele terá um teto que é 1,5% da receita corrente líquida. Portanto, todos receberão com correção. Então, ninguém perde direito. Agora, me assusta, às vezes, essa ansiedade de entender, não da sua parte, evidentemente, que a senhora tem sido muito serena na sua colocação, essa ansiedade de entender que o direito do trabalhador é entrar com uma ação trabalhista contra a administração e receber no mesmo ano. Ninguém perde direitos. Os direitos estão garantidos. A forma de pagamento é que difere. Muito obrigado, vereador Paulo Tadeu. E é exatamente isso. Não é questão aqui de forma alguma, nós estamos discutindo perda de direitos. O que nós estamos discutindo é que a próxima leva de trabalhadores que serão dispostos em cargos que muitas vezes lhe
promoverão essa necessidade de socorrer-se à legislação trabalhista, de novo, vão passar por um sentido de precatórios, porque são valores de 12 mil para 22 mil. E é disso que nós estamos falando aqui. É constitucional? É. É razoável? Cada um já discutimos de várias maneiras. Do meu ponto de vista, eu estou fazendo a minha posição aqui, não é? Então, é esta colocação. Não represento nenhuma voz do sindicato. Todos que estão aqui sabem disso. Não é? Sou professora de rede particular, converso com todos quem eu conheço aqui. Não estou fazendo nenhum posicionamento. Estou fazendo em nome de que, se nós estamos para todos, nós estamos também para a possibilidade dos 5 mil servidores públicos que estão aí preocupados, porque é eles que acabam morrendo nas condições que depois têm de entrar com as demandas trabalhistas. É isso que eu estou me posicionando e mantenho meu voto contrário. E, claro, respeito o voto de todos aqui que estão e de todas as posições que aqui também já se declararam. Vereador Antônio Carlos. Vereador Antônio Carlos. Vou colocar, então, em votação o projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação ao artigo 3º, ao parágrafo 3º do artigo 121 da lei orgânica. Altera o valor do requisito para a expedição da requisição de pequeno valor. 15 salários mínimos em votação. Projeto aprovado por 12 votos contra 3, a sanção. A promulgação. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 190 de 2012, projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Minasul Transporte Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Minasul Transportes Limitada. Em discussão. Em votação. Processado aprovado por 14 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente.